Bem, então eu gostaria de, em algumas breves palavras iniciais, fazer uma rápida apresentação do significado, por alto, claro, de Rodolfo Garcia, da obra de Rodolfo Garcia, e, em seguida, passo a palavra à professora Lúcia Guimarães, que nos fala sobre a metodologia dele. Em seguida, eu complemento a segunda parte da exposição sobre o pensamento histórico dele, que é a peça de resistência também, tanto que a Lúcia vai falar, quanto essa abordagem minha, é a peça de resistência da vida intelectual de Rodolfo Garcia, mas ele fez muito mais coisa do que isso e, portanto, eu preciso fazer essa observação inicial. Claro que o Sesc Centenário sempre é uma preocupação, na comemoração do Sesc Centenário, sempre se procura recuperar um outro tempo, é um excelente pretexto para revisitarmos um outro tempo, mas também reconhecer a nossa própria instituição. Quando eu falo nossa, eu estou me referindo às instituições às quais aquela determinada pessoa pertenceu. No caso, Rodolfo Garcia foi acadêmico também da Academia Brasileira de Letras. E quem foi Rodolfo Garcia? Bem, nós sabemos que ele foi historiador, foi um linguista, foi um erudito e foi um gestor importante. E era um homem, um jovem que veio do Rio Grande do Norte e que teve contato com o Rio de Janeiro em dois momentos. Num primeiro momento, como aluno da Escola Militar, nos anos 90, na época do governo Prudente Moraes, tem alguns dissabores aqui, volta, vai fazer o curso de Direito em Pernambuco e, em 1910, ele está enfronhado na vida pernambucana, inclusive na política pernambucana, muito ligado ao governador do Estado, Rosa e Silva, tinha sido vice-presidente da República, e, em 1910, como nós sabemos, há uma grande crise político-institucional no Brasil, com a política das salvações. O presidente eleito, Hermes da Fonseca, faz a derrubada de vários governadores, um deles, Rosa e Silva, e ex-Rodolfo Garcia, de novo numa situação difícil, e aí ele vem definitivamente para o Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro que tinha uma absoluta centralidade política no Brasil daquele momento, acabou de perder, naquele momento, a centralidade econômica para São Paulo, porque o PIB do então Distrito Federal foi ultrapassado pelo de São Paulo em 1910, mas também uma centralidade cultural muito importante, porque aqui, basicamente, estava sediada a República das Letras, em instituições como a Academia Brasileira de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Instituto dos Advogados Brasileiros e a Academia Nacional de Medicina. E logo depois fundou-se, ainda na década de 1910, a Academia Brasileira de Ciências. E todas essas instituições, tirando a de ciências, estavam sediadas fisicamente no prédio da Lapa do Silogeu brasileiro, prédio batizado por Ramires Galvão como o Silogeu. E, se nós examinarmos também, além das instituições, as pessoas, nós veremos que elas se repetiam frequentemente nessa elite social e, ao mesmo tempo, da República das Letras. E aí eu estou pensando no Afonso Celso, Afrânio Peixoto, Félix Pacheco, Tavares de Lira, Olavo Bilac, Rui Barbosa, Epitácio, João do Rio e várias outras figuras. E por que eu menciono essas figuras? Porque duas delas foram muito importantes para dar o take-off inicial na vida profissional de Rodolfo Garcia. O Conde de Afonso Celso, que era presidente do Instituto Histórico e membro da Academia Brasileira de Letras e diretor da Faculdade de Direito. E Max Flaios, que era o secretário do Instituto Histórico e secretário da Faculdade de Direito.
Então, Rodolfo Garcia conseguiu empregar-se nos dois lugares, no Instituto Histórico e como auxiliar de bibliotecário, e na Faculdade de Direito, e ainda conseguiu fazer um freelancer no Instituto dos Advogados Brasileiros, que funcionava no mesmo lugar. Bem, então, desde logo, e por isso, provavelmente, o interesse de Afonso Celso e Max Laios nele, ele se destacou como um jovem, já não era tão jovem, mas, enfim, uma pessoa competente, um erudito, e que elaborou, em 1913, um dicionário de brasileirismos subtitulado Peculiaridades Pernambucanas. Era um texto que foi publicado na Revista do Instituto Histórico, em 1915, e que se propunha ser uma atualização do dicionário do Cândido Figueiredo, que tinha saído em 1899, e que era um trabalho já alentado, um trabalho que, na edição da Revista do Instituto, tem 300 e poucas páginas, e, que eu saiba, não foi editado em livro. E depois, em 1922, ele se destaca na colaboração com o grande dicionário histórico, geográfico e etnográfico do Brasil, comemorativo, também do Instituto, comemorativo do centenário da independência, onde ele escreve dois textos que até hoje são referência na pesquisa do assunto: a História das Explorações Científicas e a Etnografia Indígena do Brasil. E, em função desses três, né, com o dicionário de brasileirismos, trabalhos, ele é eleito em 1921 para o Instituto Histórico. Ele deixa de ser funcionário, ao contrário de Vieira Fazenda, por exemplo, que preferiu ser funcionário a vida inteira. Ele deixa de ser funcionário, passa a ser membro do Instituto, e em 1935 ele é eleito para a academia. Mas eu havia dito também que ele tinha uma atividade importante como gestor. E, como gestor, ele foi, por menos de um ano, diretor do Museu Histórico Nacional, já depois da Revolução de 30, quando saiu Gustavo Barroso, que apoiava a situação anterior, na queda do Washington Luiz. E, apesar do pouco tempo, ele tem uma gestão, um planejamento importante para a área museológica da instituição, e cria o primeiro curso de museus, que existe até hoje, que é hoje em dia, é o curso de Museologia da Unirio. Bem, e logo ele passa, nesse mesmo ano, para a direção da Biblioteca Nacional, onde ele permanece por 13 anos e faz a sua grande obra de administrador cultural, inclusive com edições muito importantes dos anais da Biblioteca Nacional e dos documentos históricos da Biblioteca Nacional. Enfim, um homem que, do ponto de vista intelectual, trabalhou essas três vertentes que eu havia mencionado. Nós podemos certamente classificar os trabalhos dele em estudos linguísticos, estudos históricos e, eu diria até, sobretudo, nas edições críticas. Somente aqui, na Academia Brasileira de Letras, ele tem pelo menos 3 edições, eu digo pelo menos que há outros trabalhos, mas eu destacaria 3 trabalhos importantes. A anotação do Florilégio da Poesia Brasileira, de Varnhagen, o compêndio narrativo do Peregrino da América, um estabelecimento de texto e comentários importantes, e as cartas jesuíticas começaram a ser editadas pela Academia nos anos 30. Bem, então, esse é o outline que eu gostaria de deixar aqui nessa introdução e, em seguida, vou passar a palavra à professora Lúcia Guimarães e, no final, eu falarei também nesse mesmo enfoque que ela vai tratar agora, que é nele, vamos estudá-lo como historiador. Um instantinho só, Lúcia, só lembrando que a Lúcia já falou aqui, coordenada pelo Alberto Venâncio Filho, há alguns anos atrás, e a professora Lúcia é professora titular da UERJ e tem feito um trabalho muito importante na área de historiografia, de metodologia
da História da Historiografia, e também é membro e secretária do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde ela continua como secretária-geral o trabalho de Max Flios, né, que, por um desses acidentes genéticos, vem a ser o bisavô dela. Ok? Então, por favor, Lúcia, com a palavra. Bem, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite da academia, feito através de Arno Velling. Ele não gosta que eu diga, mas ele foi meu professor na graduação. Eu não tenho nada contra, não. Tá bom. E da Tânia, que está ali também assistindo. Agradeço também às funcionárias do arquivo aqui da academia, a Maria e a Mônica, pela gentileza, o acolhimento durante a minha pesquisa, onde eu vim colher outras informações acerca de Rodolfo Garcia. Bom, eu dei a essa comunicação o título de Rodolfo Garcia, O Prazer da Descoberta, a Sedução do Método. Perquirir, anotar, comentar e retificar. E usei uma foto dele que é pouco divulgada, está na Biblioteca Nacional. Em 29 de julho de 1950, o acadêmico Múcio Leão publicou um instigante artigo no Jornal do Brasil intitulado Os Mistérios de Luiz Gama. Múcio levantava a questão, ainda não resolvida, da paternidade incógnita do advogado e abolicionista baiano. No seu entender, para resolvê-la, só vislumbrava uma solução, cito, seria preciso aparecer na Bahia um Rodolfo Garcia, alguém que não recue diante das dificuldades e ter, de uma vez, esclarecido os enigmas que se prendem à primeira parte da vida do autor das irreverentes Trovas de Getulino. De fato, a indicação fazia todo sentido. Afinal, na primeira metade do século passado, nos domínios da história pátria, não houve quem superasse o empenho e os resultados alcançados por Rodolfo nas laboriosas tarefas de descobrir documentos originais, desvendar manuscritos raros, atribuir-lhes a respectiva autoria, discutindo as melhores versões e fixando textos para publicação. Eu aqui fiz um apanhado sobre a vida dele, mas Arno já resolveu esse problema e, sem perder tempo, vamos entrar na historiografia. Na historiografia brasileira, onde são numerosos os autores de muitos livros, Rodolfo não se destaca por haver deixado uma copiosa bibliografia própria, em volumes autônomos. Para se ter uma ideia, no Manual Bibliográfico de Rubem Borba de Moraes, primeira edição em 1949, existem apenas 4 entradas com seu nome. O Dicionário dos Brasileirismos e Peculiaridades Pernambucanas, os nomes de aves em língua tupi, nomes geográficos e peculiares do Brasil e uma bibliografia da geografia brasileira que ele preparou para um congresso de geografia no início do século. Ele também não tinha muita noção daquilo que ele efetivamente já havia produzido, porque aqui no arquivo da biblioteca, esse manuscrito é daqui da academia, ele preparou essa biobibliografia, que também não está completa. Ela deve ser por volta de 1935, 36, porque no meio ele já anuncia que é membro da Academia Brasileira de Letras e já fala na 3ª edição da História Geral do Brasil, de Vanhagen. Eu achei interessante, porque é um manuscrito dele, a gente tem mais ou menos ideia de como ele trabalhava. José Honório Rodrigues, no compêndio A Pesquisa Histórica no Brasil, não menciona entre os nossos principais investigadores. Entretanto, faz 12 referências aos trabalhos por ele assinados, inclusive o clássico ensaio bibliográfico sobre Francisco Adolfo de Vanhagen, publicado pela primeira vez no Jornal do Brasil e depois na revista do IHGB. No livro Teoria da História do Brasil, Honório reporta seu nome de Garcia em 27 notas de pé de página. Sérgio Buarque de Holanda, no entanto, no clássico artigo Pensamento Histórico do Brasil durante os últimos 50 anos, que preparou para o suplemento Cultura Brasileira do Correio da Manhã, elege Garcia
um dos beneméritos da pesquisa documental no Brasil, ao lado de Vanhagen e Capistrano de Abreu. Mais recentemente, no Compêndio Historiadores do Brasil, Francisco Iglesias, tal como Sérgio, reconhece o talento do intelectual potiguar e o distingue como profundo conhecedor da história nacional e suas fontes. Seja como for, um rápido levantamento na imprensa carioca, esse aqui eu esqueci de passar antes, mas é o trabalho que estava em manuscrito, já batido à máquina, com os trabalhos que ele apresenta dele. Pela relação, a gente vê que é muito menor do que efetivamente ele fez. Ou seja, nem ele mesmo tinha noção da sua opulenta produção bibliográfica. Então, na historiografia brasileira, onde são numerosos, ele, então, não tem uma entrada muito grande. Mas, num rápido levantamento na imprensa carioca, eu restringi somente ao Jornal do Brasil, ao Correio da Manhã, periódicos que costumavam editar suplementos literários e culturais, revela alguns dados interessantes a respeito do nosso homenageado, que corroboram as avaliações de Sérgio Iglesias. Entre 1913, que é o ano em que ele vem para o Rio de Janeiro, e 1949, sendo a primeira data a sua transferência e a última, o ano do falecimento, contabilizam 747 referências aos trabalhos ou atividades desempenhadas por Rodolfo Garcia. O nome dele aparece relacionado até ao bicentenário da cultura do café no Brasil, pois foi ele quem descobriu que o introdutor do café, Francisco de Melo Palheta, era brasileiro, natural do Pará, assunto que rolava há muito tempo e não se tinha uma noção. A Ana já mencionou a questão do Museu Histórico Nacional e agora eu quero entrar um pouco na biblioteca. Além de ampliar o acervo, a partir de 1932, ele realizou vultosa obra administrativa e editorial. Conjugou a experiência de bibliotecário com a prática do ofício de historiador. Durante a sua gestão, foram lançadas algumas dezenas de volumes de coleções de documentos históricos, a maioria acompanhada de explicações e notas introdutórias por ele mesmo preparadas, cujo conjunto forma, na minha opinião, um verdadeiro compêndio de metodologia da pesquisa histórica. Retomou também a edição dos anais e, além disso, cabe recordar que no seu gabinete na biblioteca havia um ponto de encontro, havia se tornado um ponto de encontro para onde convergiam todas as tardes curiosos, confrades e discípulos, a fim de conversar, aprender e desfrutar da sua amável companhia. Esse simpático reduto ficou conhecido por Academia Garciana, por onde circulavam os chamados folheadores de Garcia, expressão cunhada por Alceu Amoroso Lima para designar os numerosos consulentes que, verbalmente ou por escrito, recorriam aos bons ofícios do pesquisador, ora para dirimir dúvidas, ora para solicitar fontes e bibliografias. Eu lembro que algumas dessas consultas escritas podem ser vistas na seleção organizada por Darcy Damasceno com o título de Cartas a Rodolfo Garcia. Em 1934, Garcia foi eleito aqui para essa academia na vaga de Rocha Pombo, ocupando a cadeira número 39, cujo patrono é Francisco Adolfo de Vanhagen. Nessa instituição, foi por diversas vezes bibliotecário, membro da Comissão de Publicações, tendo também contribuído para a revista da Academia. Eu creio que a historiografia contemporânea ainda não se debruçou com o devido cuidado sobre o conjunto da obra deixada por Garcia, que vai muito além do pesquisador metódico, capaz de devassar os documentos mais enigmáticos. Creio que, na sua bibliografia, é possível identificar 3 eixos temáticos. Em primeiro lugar, os estudos etimológicos, que o professor Arno já falou, iniciados em Pernambuco, voltados para as línguas indígenas. Eu não vou entrar nessa seara. Em segundo, o exame de crônicas, narrativas e diários de viagem e suas relações conexas com a geografia. Rodolfo parece ter sido um apreciador da literatura de viagem. A gente tinha que ver na biblioteca dele o que ele tinha a esse respeito. E um leitor atento aos mapas e cartas geográficas, como se observa no Correio da Manhã, de 9 de setembro de 1928, numa entrevista que ele concede sobre a Carta de Verrazzano. Para além disso, revelou
não apenas diversos relatos de estrangeiros que visitavam o Brasil, como também escreveu a respeito das viagens do imperador Dom Pedro II. No primeiro caso, eu creio que vale a pena rever a introdução que ele prepara para a publicação da narrativa de Otto von Kotzebue, oficial da Marinha Russa, que esteve no Rio em 1823. O texto de Garcia, gente, é uma verdadeira aula de metodologia. Olha o que ele diz. As velhas narrativas dos viajantes, como informações apreciáveis para a fixação de determinadas épocas da história dos povos e dos países a que se reportam, apresentam quase sempre o interesse que o estudioso das coisas do passado não pode desdenhar. As impressões de um estrangeiro arguto, com a valia de um testemunho pessoal, podem muitas vezes encerrar fatos ou aspectos que ao observador patrício tenham passado despercebidas. Rebuscá-las, onde quer que se encontrem, é serviço não desprovido de méritos. Ora, guardadas as devidas proporções, a sua percepção acerca da importância dessas narrativas nada fica a dever às reflexões de intelectuais contemporâneos, como é o caso de Marie-Louise Prat, a autora do conhecido estudo Os Olhos do Império, Relatos de Viagem e Transculturação, ou o francês Gilles Bertrand, organizador da coletânea La Culture du Voyage, Pratique et Discours de la Renaissance à l'aube do XXe siècle. Finalmente, há um terceiro eixo, que constitui o seu mais conhecido contributo à historiografia, do qual eu falei aqui a convite do Dr. Alberto Venâncio, que é o estudo e as edições anotadas das principais obras dele, de Francisco Adolfo Vanhagen, em especial a História da Independência, terceira e quarta edições completas da História Geral do Brasil e o Florilégio da Cultura, da Poesia Brasileira, editado aqui pela Academia, um dos derradeiros trabalhos de Garcia. Eumano Cardim, sucessor de Garcia na cadeira número 39 nesta Academia, o situa como um continuador dos três grandes desbravadores da nossa historiografia, Porto Seguro, Oliveira Lima e Capistrano. No seu entender, tal como eles, Rodolfo fez história erudita, em que os acontecimentos históricos, adequadamente pesquisavam, superam a filosofia neles contida. Assim, ele teria procurado a verdade oriunda do documento. A preocupação de Rodolfo em apurar a verdade dos fatos, segundo Cardim, originara-se no cotidiano da mesa de redação dos jornais pernambucanos. Nesse ponto, eu vou me permitir discordar da opinião de Cardim. Creio que tais preocupações não eram tributárias apenas dos exercícios do jornalismo, mas, sobretudo, do paradigma de história estabelecido por Vanhagen. Nesse sentido, não é demais rever as palavras do Visconde no prólogo à segunda edição. A cada dia, dizia Vanhagen, nos convencemos mais de que a história é um ramo da crítica, não da eloquência, e que, perante o tribunal dela, o historiógrafo não é um advogado verboso e florido, mas antes um juiz, que, depois de averiguar bem os fatos, ouvir testemunhas com o devido critério, com o possível laconismo, sentenciar na conformidade das leis equitativas da sociedade e da justiça humana. Rodolfo, no seu discurso de posse nesta casa, bate na mesma tecla. Acentua que na virada do século XIX para o XX, tanto na província como no Brasil em geral, fazia-se questão absoluta para que um escrito, um livro pudesse ser lido, que tivesse estilo. E por estilo, entendia-se a superlativação à maneira de essa de Queiroz. A arte de escrever era complicada e difícil. Seja como for, o fascínio do nosso homenageado por Vanhagen cresceu ao longo dos anos, à medida que o conhecia, através da sua copiosa bibliografia, conforme ele mesmo aponta. Ele diz que ele foi apresentado ao Vanhagen ainda em Recife e depois, pelas mãos de Vieira Fazenda, chegou a Capistrano, cuja primeira pergunta que fez a Rodolfo na biblioteca do Instituto é se ele conhecia Vanhagen. O historiador François Hartog sugere que os prefácios constituem pontos de observação privilegiados, a partir dos quais podem ser apreendidas as configurações de um dado projeto historiográfico,
além de apresentarem verdadeiros discursos do método. Na visão de Hartog, são espaços de acerto de contas nos quais se confessam, afloram ou até se ignoram as relações de uma determinada cultura histórica a qual autoriza e dá crédito. Ora, no prefácio da terceira edição integral, pela Companhia Melhoramentos, Rodolfo esboça esses detalhes e aponta a contribuição de Capistrano naquele projeto, explicando a nova organização que era a obra, justificando-a. Eu não vou me adentrar por aqui, que nós temos tempo, mas eu quero pontuar que na segunda edição, que Van Hagen lançou ainda em vida, por ele ampliada e revisada, a obra compreendia 2 tomos, perfazendo um total de 1.200 páginas. A terceira edição integral, cujo primeiro volume apareceu em 1927, alcançaria 5 volumes, com cerca de 1.700 páginas, onde se conclui que as revisões, as anotações e os acréscimos ampliaram em 1/3 o conteúdo original da obra. Outras mudanças seriam introduzidas na 4ª edição, cujos volumes apareceram em 1948 e 1949. No 5º e último, por exemplo, depois do sumário, ele faz um outro esclarecimento muito significativo, datado de setembro, portanto, 2 meses antes do seu falecimento. Rodolfo adverte que o conteúdo desse volume foi consideravelmente aumentado graças à documentação que havia aparecido, que permitiu ampliar e melhorar o trabalho das anotações, por assim exigir a evolução e o desenvolvimento da matéria. E prossegue, nesse reajustamento, lucraram certamente as anotações por ficarem em dia com os documentos que vão surgindo dos arquivos. Ele se mostrava 100% afinado com a dupla dimensão de escrita da história consoante o tradicional cânone da escola metódica. O texto deve persuadir, mas as notas é que devem comprová-lo. Por certo, não lhe faltava capacidade, conhecimento dos fatos ou domínio das regras do ofício para produzir uma grande síntese da nossa história colonial. Aliás, na correspondência para ele, é uma série de intelectuais que cobram isso. Clemente Brandenburger é um, o próprio, eu queria me lembrar agora o nome de um outro que também, Barbosa Lima Sobrinho também cobra dele, enfim. Por certo, não lhe faltava capacidade. Na avaliação de Eumano Cardim, ele poderia ter sido um dos expoentes da crítica no Brasil, tão carente de vocações nesse difícil setor da cultura. Não se deteve, porém, nessa experiência. Parece-me, aliás, que a nossa intelectualidade da primeira metade do século passado idealizava a escrita de uma história colonial robusta e que viesse a suplantar a obra de Van Hagen e, de preferência, inspirado nas ponderações de Capistrano. No fundo, o paradigma do Visconde ainda estava de pé e cabia às novas gerações superá-lo. Talvez seja isso que tanto cobravam com a escrita de uma história colonial de Rodolfo Garcia. Mas ele não se preocupou com isso. Alguns críticos lamentam a ausência dessa grande obra naquele lapso de tempo e o elegem como a figura ideal para fazê-la, pelo seu conhecimento, pelo seu talento de pesquisador e grande erudição. De qualquer modo, não é demais acentuar que a produção de Rodolfo, mais uma vez eu acentuo, ela se sobreleva pela erudição, o espírito investigativo e a sua formidável capacidade de pesquisa. Ele se distingue por ter anotado e apresentado trabalhos de outros autores, é verdade, mas ele suprimiu lacunas, comentou, ampliou e corrigiu-os sempre que isto se tornava necessário. E o fez com tanta competência que, muitas vezes, praticamente criou uma obra nova, valorizada por suas notas e achegas. E, nesse sentido, eu creio que o caso mais emblemático é a organização das efemérides brasileiras. Aliás, no Instituto Histórico, quando se fala que vai ler as efemérides do Barão, eu acho que nós deveríamos acrescentar organizadas por Rodolfo Garcia. Por quê? Afinal de contas, as efemérides eram textos soltos
que não passavam de breves notas sobre fatos e personagens da nossa história, assinados pelo Barão, estampados em colunas do Jornal do Brasil. Rodolfo não apenas completou a série, que apresentava diversas falhas, pesquisou nos manuscritos deixados por Rio Branco como completar aquilo. Além disso, retificou nomes, datas, entre outras informações. Enfim, procedeu à revisão geral do material disperso e ele foi que deu a forma de livro. Quanto às anotações da história geral, às quais já me referi, creio que Rodolfo conseguiu superar até mesmo as expectativas que haviam em torno do trabalho iniciado no início do século por Capistrano de Abreu. Conforme assinalou Barbosa Lima Sobrinho em 1934, no Jornal do Brasil, ele acabou por sombrear a Vanhagen com as suas revisões. A estrela do pesquisador potiguar, tantas notas havia, tantas menções havia recebido na imprensa, perderia o brilho progressivamente à medida que novas tendências historiográficas se consolidavam, sobretudo em função da influência da historiografia francesa, em particular da chamada École des Annales. Basta lembrar que um dos seus expoentes, Fernand Braudel, em 1950, proclamou haver chegado o momento de romper com uma história que ambicionava a exatidão, exatamente o que Garcia mais apreciava. Não obstante, a preocupação com o rigor da crítica e a produção bibliográfica deixada por Garcia, não obstante, essa produção oferece gratas surpresas em meio a copiosas notas explicativas, introduções e prefácios. São contribuições que, hoje em dia, adentram pelos domínios da história cultural e mesmo da história das relações de gênero. No primeiro caso, em meio a outros textos introdutórios, eu quero salientar, Arno já lembrou isso, a introdução da primeira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil. Eu vou me reportar somente ao caso de Pernambuco, em que o comentador oferece uma reconstituição completa de Olinda no primeiro século da colonização, seus moradores, nomes e apelidos, vida cotidiana dos olinenses, procissões descendo as ladeiras, onde não faltavam feiticeiras e mulheres de vida alegre. No segundo caso, eu destaco o artigo As Órfãs, publicado na revista do IHGB em 1946, fruto de uma investigação que Rodolfo trabalhou anos, sobre o destino das órfãs trazidas de Portugal para o Brasil por Tomé de Souza. Rodolfo foi ver a sua genealogia. Geralmente eram filhas de pais falecidos nas conquistas ultramarinas, e a rainha Catarina e o reino, de modo geral, buscavam amparar. E moças que foram mandadas para constituir família, cultivar a religião, a moral e os bons costumes na colônia, quase que dando sequência à vida das suas famílias, nesse caso aqui no Brasil. Entretanto, hoje em dia, os avanços que experimentam os estudos de história da historiografia têm estimulado algumas incursões sobre a obra de Rodolfo Garcia. Entre outros estudiosos que se debruçam sobre sua produção, eu tenho 3 exemplos que eu acho que são interessantes. A dissertação de Beatriz Huber chama-se A Inserção da Mulher Europeia na Conquista do Novo Mundo, que é feita em cima das órfãs de Garcia. Ou a pesquisa, foi uma dissertação de mestrado defendida na UniOeste em 2017. Ou então a pesquisa de Gabriela Dávila Bronstrup, Um Ofício Polivalente, eu fui dessa banca, Rodolfo Garcia e a Escrita da História. Ou ainda o trabalho de Vitor Battaglione, orientado por Temístocles César, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a anotação da História Geral de Francisco Adolfo de Vanhagen. Mas acho que ainda há muito, pelo que eu percebi aqui, pelo que eu pesquisei no Instituto, ainda há muito que devassar na produção bibliográfica deixada pelo nosso homenageado. Sobretudo porque sua produção se encontra dispersa em diversos veículos de divulgação, sem falar em prefácios, notas explicativas, esclarecimentos. E é imensa essa produção e ainda não foi consolidada. Os papéis avulsos de Calmon trazem apenas uma pequena parte dessa produção. Eu creio, professora, que já é hora das principais instituições onde Garcia militou, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
a Academia Brasileira de Letras e a Biblioteca Nacional se congregarem para promover a reunião dessa obra dispersa. Posso, desde já, garantir que o conjunto dos prefácios e das notas introdutórias de sua autoria dará ensejo à organização de um belo manual de metodologia da pesquisa histórica, coisa que hoje em dia a gente se ressente muito, inclusive nas universidades. Antes de me despedir, eu queria trazer uma coisa que todo mundo olhou com muita curiosidade, mas eu acabo procurando os materiais sobre Garcia, eu me deparei com um páreo do Jockey Club, no dia 25 de agosto, que tinha uma corrida do jockey, né? Uma tarde no jockey, cujos as páreos eram todos oferecidos a historiadores, à exceção do Padre Anchieta, que aparece aqui também. Então, na corrida de 25 de agosto, o primeiro páreo era dedicado a Rio Branco, o segundo era dedicado ao Anchieta, o terceiro, Orville Derby, que era um grande geógrafo, né? O quarto, Capistrano de Abreu, o quinto era Rodolfo Garcia, o sexto páreo, o sexto páreo estava dedicado a Vanhagen, era homenagem a Vanhagen. O sétimo, Eduardo Prado, e o oitavo, Rocha Pombo. No dia seguinte, o jornal deu que venceu o páreo Rodolfo Garcia, a égua Gasconha, pilotada por um certo De Moreira. Gente, é um barato ele fazer tantas coisas e ainda acabar homenageado por um páreo no Jockey Club. Muito obrigada. Muito obrigado, Lúcia. Acho que Lúcia nos dá um excelente panorama de como Rodolfo Garcia trabalhava metodologicamente, e eu vou procurar complementar essas observações da Lúcia, procurando responder à pergunta seguinte: qual era, afinal, a concepção da história de Rodolfo Garcia? A concepção de história em Rodolfo Garcia vincula-se fortemente à tradição hermenêutica que vinha de Varnhagen e prosseguiria depois com seus discípulos, dele, Rodolfo Garcia, Pedro Calmon, Américo Jacobina Lacombe e Hélio Viana. Era concepção baseada no entendimento historista do conhecimento histórico. Eu não tenho muito tempo, aliás, eu não tenho tempo para desenvolver teoricamente os conceitos aqui. Era concepção baseada no entendimento historista do conhecimento histórico, isto é, a perspectiva que reconhecia um caráter próprio, humano e psicologicamente definido aos estudos históricos, que não poderiam ser reduzidos a explicações de natureza fisicalista originárias das ciências naturais. Em outras palavras, ainda que fosse possível, de alguma forma, generalizar as narrativas históricas, era em função de conceitos próprios ao homem que se poderia fazê-lo, não buscando encontrar leis científicas nem determinismos sociais que explicassem o seu comportamento coletivo de modo reducionista. Embora fosse possível algum tipo de exposição de natureza filosófica ou metodológica a partir de algum tipo de generalização, o mais frequente era que os historiadores realizassem a abordagem direta de seus temas, sem uma teorização prévia. Varnhagen, Pedro Calmon e Américo Jacobina Lacombe, na tradição brasileira, pertencem à primeira categoria, isto é, aqueles que, de alguma forma, se preocuparam em descrever o método que iriam empregar. Rodolfo Garcia e Hélio Viana, a segunda, não estavam preocupados em explicitar a sua metodologia nem o seu fundamento teórico. Geralmente de formação jurídica, a exceção foi Varnhagen, que era engenheiro, os historiadores, realizado o trabalho empírico de indução das informações a partir da pesquisa documental, dedicavam-se em maior ou menor grau a uma operação hermenêutica,
de interpretação das informações assim estabelecidas. As informações obtidas indutivamente originavam-se de um tema ou pergunta genericamente proposta. Em Rodolfo Garcia, esse foi o caso ao se indagar, para fins didáticos, qual foi a evolução da administração pública brasileira, que é o livro dele, póstumo, História da Administração, publicado em 56 pela José Olímpio, Documentos Brasileiros, e que foi originalmente o curso que ele deu no curso que ele fundou de museologia, curso de História Administrativa do Brasil, no Museu Histórico Nacional, em 1932. Desse curso nasceram 2 livros, esse póstumo, do Rodolfo Garcia, e a História da Civilização Brasileira, de Pedro Calmon, que até eu participei da reedição lá pelo Senado alguns anos atrás. Ou ainda, qual o estado atual, em 1922, pergunta dele, da pesquisa etnográfica no Brasil? Ou ainda, qual o destino do grupo de órfãs vindas para o Brasil, que a Lúcia citou, no século XVI? Ou qual o histórico das expedições científicas no Brasil, como era a relação de Pedro II com as línguas americanas e assim por diante, nos respectivos trabalhos dele. Não havia, assim, a formulação de um problema à luz do conhecimento anterior do assunto e da percepção de eventuais brechas informativas ou argumentativas na historiografia, como nós fazemos hoje. Pois o resultado da pesquisa era o estabelecimento de um fato à maneira positivista, irretorquível e definitivo, exceto se uma nova evidência empírica, quase sempre um documento ou conjunto de documentos rigorosamente submetidos à crítica, raramente uma nova teoria, fundamentadamente o modificasse ao fato. A mesma atitude metodológica era aplicada à edição de textos ou à sua anotação. Como a Lúcia mostrou, foi o forte da produção. Nessa situação, o trabalho consistia no estabelecimento o mais rigoroso possível da integralidade do texto quando de sua redação inicial, trabalho que nos manuais de história, à época de Rodolfo Garcia, já se chamava de crítica externa ou de autenticidade, e que correspondia a procedimentos hermenêuticos codificados numa disciplina técnica, a ecdótica, que o pessoal de filologia também conhece bem. O produto de todo esse esforço, que poderíamos chamar de uma certa rigidez da informação documental, seria traduzido num conhecimento histórico sintético, uma síntese solidamente fundamentada na realidade empírica retratada nos documentos. Desse trabalho procurava-se, como fez Rodolfo Garcia, escoimar os juízos de valor, de modo que os resultados fossem reconhecidamente científicos, entre aspas, e intersubjetivos, transcendendo opiniões, convicções pessoais e ideologias. Era atitude francamente cientificista e, mais particularmente, positivista, sendo que tal expressão deve ser entendida em sua conotação teórica geral e não como adesão às regras da doutrina kantiana em nenhuma das suas versões. Esse cientificismo difuso, caracterizado pelo rigor da crítica documental, tinha um fundamento que poderíamos denominar epistemológico, frequentemente pouco ou nada conscientizado, além da proclamação de uma atitude científica geral e da probidade intelectual, ela correspondia à aplicação do bom senso, no sentido do common sense empírico em inglês, à investigação e à admissão de que, havendo uma natureza humana comum, seria possível elaborar identificações, comparações e avaliações independentes da relatividade histórica de cada situação. No máximo se admitia, como fez o próprio Varnhagen e fazia já o Garcia, e já fazia Varnhagen antes, uma distinção entre civilização e barbárie, ou, no viés evolucionista, entre selvageria, barbárie e civilização. Como admitiu o
Capistrano de Abreu em certa fase. Cada etapa dessas com suas características psicológicas e culturais próprias. Do conjunto da obra de Rodolfo Garcia, em qualquer das vertentes em que a classificamos, que eu mencionei na minha intervenção anterior, encontramos a mesma perspectiva, o mesmo fundamento epistemológico e a mesma metodologia. Na vertente linguística, seus trabalhos centraram-se numa das variantes da língua portuguesa no Brasil, a dos brasileirismos, e nela foi clara a sua predileção pelas palavras de origem indígena, particularmente tupi. Desse tipo foram os estudos nomes de aves na língua tupi, frases e discursos tupis, exotismos franceses originários da língua tupi e glossário das palavras e frases da língua tupi. Esses trabalhos foram precedidos, como eu mencionei antes, pelo Dicionário de Brasileirismos, Peculiaridades Pernambucanas, do subtítulo, onde são encontrados também registros de origem tupi. O dicionário foi concebido como um simples aditamento ao novo Dicionário da Língua Portuguesa de Cândido Figueiredo, como eu havia mencionado, publicado em 1899, mas o acréscimo tomou tal vulto que a edição na revista do Instituto Histórico ocupou cerca de 300 páginas. Se a ele somarmos as demais pesquisas relativas às línguas indígenas, poderemos aquilatar a contribuição do autor para o tema e o peso deste no conjunto da sua obra. Rodolfo Garcia partia de duas teses para explicar a origem dos brasileirismos: a do significado das causas externas, isto é, extralinguísticas ou históricas, para as modificações sofridas pela língua portuguesa no Brasil, e a sua existência diversificada nas diferentes regiões do país, no que acompanhava as tendências metodológicas dominantes para a abordagem do tema. Na estrutura dos verbetes, o autor do dicionário, após a definição do significado do vocábulo ou de variações de acepção, identificava a área geográfica de incidência, referências etimológicas, abonação textual e eventuais notas sobre fontes ou bibliografia. Na vertente historiográfica, devemos ainda observar alguns aspectos. A inclusão da etnografia indígena pode suscitar a pergunta de por que não considerá-la em categoria à parte, como estudo etnográfico. Embora o enfoque seja possível, trata-se de uma espécie de histórico ou balanço do que até então, 1922, se produzira na matéria, para um dicionário que se propunha histórico, geográfico e etnográfico. Extremamente bem informado e atualizado quanto à bibliografia considerada, não era, porém, uma pesquisa de natureza propriamente etnográfica, como os trabalhos de campo a que se dedicaram os autores que Garcia destaca. Corresponde a uma faceta da outra contribuição do autor ao mesmo dicionário, a história das explorações científicas no Brasil. Ambos os trabalhos são, assim, prioritariamente estudos de natureza histórica sobre os respectivos temas. Quanto à filiação doutrinária, apesar de seu contato e colaboração com Capistrano de Abreu, Rodolfo Garcia está, nesse quesito, muito mais próximo a Van Hagen. A visão robesiana-hegeliana de Van Hagen a propósito do Estado está tão presente na obra de Rodolfo Garcia que é praticamente naturalizada. Não é o caso da sociedade, e nesse ponto se afasta significativamente da obra de Capistrano de Abreu. Embora se possa recordar, como fez José Honório Rodrigues, que existem referências à vida social da colônia em estudos como o que dedicou à edição da documentação inquisitorial em Pernambuco, e podemos acrescentar também a mesma documentação na Bahia e na pesquisa sobre as órfãs, que a Lúcia mencionou, o tema das relações sociais não está em suas primeiras preocupações. E seu tratamento naqueles estudos se explica pela própria natureza das fontes com as quais ele estava trabalhando. Denúncias, acusações e defesas sobre comportamentos sociais, religiosos e políticos considerados desviantes, no caso da atuação inquisitorial portuguesa no Brasil, ou evolução da vida pessoal de cada uma das órfãs, no outro caso. A perspectiva hermenêutica de Rodolfo Garcia é rigorosamente exegética, no sentido de ser
solidamente ancorada na documentação. A partir das mencionadas perguntas gerais, vai direto às fontes, fazendo pouco ou nenhum uso da historiografia. O pesquisador em Garcia torna-se um receptáculo das informações auridas nessas fontes, com a diferença para o simples cronista de que não se limita a uma descrição passiva, pois submete-as à crítica, procurando estabelecer sua autenticidade, se não sofreu alguma adulteração, por exemplo, e comparando-as entre si, as fontes, para fixar a narrativa mais objetiva possível, isto é, buscando, como um restaurador ou um detetive, restabelecer a verdade, entre aspas, factual que o objeto, no caso o documento, permite reconstituir numa determinada sequência de acontecimentos e situações. É ilustrativo dessa atitude o vivo contentamento que demonstrou, descrito por diferentes testemunhas, ao conseguir casar a última das órfãs quinhentistas com a descoberta da documentação sobre cada uma. Consegui casar a última, me dizia o Josué Montelo, e dizia também o Antônio Caetano Dias, que era genro dele. A perspectiva exegética e a ancoragem documental, conquanto indicativos da probidade intelectual e rigor científico, acabavam, porém, por tolher-lhe o uso dos conceitos históricos. 3 exemplos, entre muitos, são autoexplicativos. Ao se referir às práticas econômicas aplicadas pelo governo português, na colônia, claro, embora destaque seu caráter repressor sobre as atividades, utiliza apenas o termo monopólio, de senso comum, não fazendo uso de conceitos então já correntes na historiografia, como mercantilismo, sistema mercantil ou capitalismo comercial. Todos nomes, conceitos que já circulavam desde o início do século XX. Referindo-se ao governo de Dom José I e à política pombalina, menciona a aritmética política do século XVIII, expressão que se encontra nos documentos que ele compulsava, mas não fala em iluminismo ou ilustração como categoria de conjunto para a época, termo que circulava desde pelo menos quando Kant publicou o seu opúsculo, que é a Ilustração, lá no século XVIII. Da mesma forma, constata o espírito de autonomia das câmaras municipais coloniais, com numerosos exemplos da documentação, mas abstém-se de atribuir à atuação dos homens bons um comportamento oligárquico, o que o faria recorrer à sociologia e à nascente ciência política, como fazia, aliás, o seu contemporâneo e colega do Instituto e da Academia, Oliveira Viana, entre outros autores. Talvez explique essa atitude uma desconfiança ante os esquemas interpretativos gerais pouco fundamentados empiricamente, sobretudo os de inspiração positivista e evolucionista. Se esta hipótese estiver correta, seria possível associá-la, além dos aspectos pessoais, a uma eventual influência de Capistrano de Abreu, que abandonou as ilusões cientificistas da juventude de chegar a grandes modelos teóricos, dedicando-se a estudos específicos e à anotação documental, e que nos anos 20, dizendo que graçava o Oliveira Viana, criticava o sociólogo, afirmando que conhecia melhor a metodologia de Lepley do que o Brasil. A reforçar a hipótese, existe o inegável gosto de Rodolfo Garcia pela erudição histórica e pela edição de documentos. Editar, anotar e introduzir documentos eram tarefas que implicavam para ele em identificar o autor ou autores do texto e estabelecer sua integridade, num exercício metódico e sistemático, cujo melhor exemplo estava no trabalho desenvolvido pelos beneditinos de Saint-Maur, fundadores da paleografia e da diplomática. Para não simplesmente ler as fontes, mas recuperar a informação histórica, o passo seguinte, para ele, era o cotejo com outras fontes, como ele regularmente fazia. Conhecer a história de Pernambuco anterior à conquista holandesa, disse em nota aos Diálogos das Grandezas do Brasil, devia-se quase exclusivamente à história do Brasil de Frei Vicente de Salvador, de 1627, cuja comparação com os Diálogos permitia concluir que o franciscano os utilizava extensamente. O cotejo na obra de Garcia
era procedimento rotineiro, indispensável ao estabelecimento, agora não mais do texto, mas do fato histórico. Para o correto cotejo e utilizando basicamente o senso comum, Rodolfo Garcia procedia a um certo controle de qualidade das fontes, hierarquizando seu grau de fidelidade e confiabilidade e permitindo-se, de modo eventual, a construir deduções cuja formulação hipotética era, entretanto, baseada em algum indício documental ou associação de indícios, como quando indicou a possível origem das epidemias no Brasil colonial. Ao procurar identificar doenças incidentes na população, cujos sintomas apareciam nos documentos, procurava relacioná-los com a medicina da sua própria época, para isso valendo-se às vezes da opinião de profissionais, como fez com o médico e também historiador Pirajá da Silva. O pressuposto óbvio era o da existência de uma natureza humana comum e invariável que permitia validar a informação com base no conhecimento científico contemporâneo, sempre que as fontes da descrição fossem confiáveis. Ao estabelecer um determinado conjunto, faz sua reconstituição a partir da enumeração de uma das fontes e desse seu cotejo com as demais. Dessa forma, pelas anotações reunidas nos Diálogos das Grandezas do Brasil, nos Tratados da Terra e Gente do Brasil de Fernão Cardim e na História de Frei Vicente do Salvador, por exemplo, traça as hortas, pomares e criações de animais domésticos existentes no país na virada do século XVI para o século XVII, dando descrições concretas da produção de subsistência e daquela voltada para fins comerciais. Toda a investigação feita por Rodolfo Garcia, em qualquer das vertentes consideradas, possui, portanto, me parece, um fio condutor teórico, difuso como pressuposto e metodológico na sua aplicação, centrado na rigorosa avaliação das fontes e de sua compatibilização entre si. Se podemos concluir que se trata de uma perspectiva hermenêutica do conhecimento histórico, devemos, entretanto, afunilar a perspectiva para precisá-la um pouco mais. Trata-se do emprego sistemático de procedimentos heurísticos, no sentido comumente dicionarizado, que os caracterizam como a pesquisa das fontes, manuscritas ou não, que são consideradas documentos históricos. Para completar o trabalho do historiador, como hoje o compreendemos, trabalhe ele numa perspectiva hermenêutica ou analítica, vai-se além desses procedimentos heurísticos, quer como formulação intelectual da problemática, quer pelo uso de outro tipo de fontes, como os grandes números estatísticos, por exemplo, ou a pesquisa de categorias filosóficas em história intelectual. Mas essa perspectiva epistemológica não deve minimizar a contribuição da investigação heurística tradicional, como a desenvolvida por Rodolfo Garcia, que atendeu aos objetivos a que se propôs e cuja contribuição incorporou indelevelmente ao conhecimento histórico, quer um texto clássico da historiografia, como a História Geral do Brasil de Van Hagen, quer fontes absolutamente indispensáveis para o entendimento do que foi o Brasil colonial. Muito obrigado. Bem, eu acho que com essas duas manifestações, não é, Lúcia? Nós, de certa forma, não só homenageamos, como honramos a memória de Rodolfo Garcia. Sempre me pareceu que, em registros de efemérides dessa natureza, a melhor maneira de honrar a contribuição de autor é fazer não simplesmente o elogio puro e simples do que ele fez, mas, até certo ponto, fazer o que ele teria feito se tivesse em nosso lugar. Mas essa ideia não é minha, é de Ortega y Gasset, e com ela eu termino o nosso encontro. Muito obrigado.